Semana passada, iniciamos aqui a palavra falando a respeito de ansiedade. A ansiedade, ela tem sido uma doença social. Não é de hoje que existe ansiedade, mas nos dias de hoje, as gerações de hoje estão muito mais doentes psicologicamente. Ansiedade gera depressão, ansiedade gera diversos problemas físicos e emocionais. Vocês estão comigo? Crianças de 1 a 4 anos, pode subir. Quem não foi ainda, pode subir. Hoje eu encontrei uma criança ali na fila do banheiro e ele falou: quando que vai ter salinha, tio? Glória a Deus, nossas crianças são muito abençoadas na salinha. Está ansioso, né? Está ouvindo a palavra aí? Então, ouve aí, ansioso também, né? Amém? Então, essa geração atual, ela tem muito pouco controle sobre as suas emoções. Eu trabalho com informática e na informática muita gente nova, né? Poucos dinossauros como eu existem na informática, né? A maioria é novinho, 24, 25, né? Eu trabalho com informática desde fita magnética, né? Pouquinho tempo tinha saído de cena o cartão perfurado, né? Eu trabalhava com uma fita magnética grandona, né? Mais ou menos desse tamanho. Vocês já viram aqueles filmes antigos que falavam de alta tecnologia, aquelas fitonas girando naquelas máquinas, né? Aquela fita gigante, ela cabia 400 mega, já era uma super evolução naquela época, né? Hoje em dia você tem um pendrive aí com 128 GB, num pendrivezinho qualquer, né? Qualquer celular aí, 30 GB, 60 GB, o mais fraquinho é 8 GB, né? E eu trabalhava com fita streamer, 5 fitas streamer, cada uma 26 megabytes, era o backup de uma concessionária de veículos todo, numas fitinhas dessas. E hoje em dia a tecnologia evoluiu tanto, e essa moçada não sabe como que eram as coisas antigamente, como a gente tinha que ter paciência. Ninguém tem paciência mais. Parece o Chaves, ninguém tem paciência comigo, né? Todos são assim. Isso, na verdade, é uma doença emocional. Na verdade, a gente acelerou demais. O Dr. Augusto Cury descobriu a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informações, ele causou doenças emocionais, psicossomáticas. Tem também a espírito psicossomática, aí a influência de espíritos, mas a mais comum é a psicossomática. Aí eu falei, né? Pedi para levantar a mão. Vamos fazer de novo, né? Quem sente dores no corpo, dor de cabeça, levante a mão. Olha quantas pessoas. Está vendo, irmãos? Isso é uma doença que a sociedade tem. E essa moçada não sabe esperar. Moçada de 24, de 25 anos, que trabalha, troca de emprego toda hora, não aceita levar desaforo para casa, é ou não é? Qualquer coisa fica dodói, mimimi. Então, o que acontece? Isso não é normal. Na verdade, não é de hoje, mas hoje em dia está muito mais grave essa situação. E nós precisamos falar disso. Nós precisamos ser curados nisso. Não adianta você estressar. Eu lembro, contei para vocês que em 1984, a Paula Toller, com seu grupo Kid Abelha e seus abóboras selvagens, gravou Eu Tenho Pressa e Tanta Coisa Me Interessa, mas nada tanto assim. Ela sabia de tudo um pouco, mas quase tudo mal. E você vê que parece que há uma teoria da conspiração que leva as nossas crianças, os nossos jovens a terem um excesso tão grande de informações. Eu vinha conversando com o Danilo no carro, falei para ele que a escola hoje em dia, a escola do teu filho, ela é um desserviço à saúde emocional das pessoas. A escola, ela quer colocar uma quantidade imensa de informações na cabeça das nossas crianças, mas não ensina nada sobre saúde emocional. E o pior, em casa, os pais não sabem também nada sobre saúde emocional, porque a maioria dos pais também estão doentes emocionalmente falando. Passam para os seus filhos
insegurança, estresse, ansiedade, preocupações. E a criança parece que já nasce, né, ansiosa, estressada. As crianças nascem com o olho aberto. A minha mãe, ela nasceu em 1923, a minha mãe de criação. E ela falou assim, que absurdo, essas crianças já nascem falando quase. Porque ela lembrava da época dela, que as crianças nasciam com o olho fechado, ficava enroladinho no coeiro lá, no pano. Demorava 6 meses para dobrar. Hoje a criança já nasce pulando já. Eu lembro quando o Natan nasceu, colocaram ele naquele bercinho aquecidinho lá. O Natan põe o pezinho para fora assim do berço, assim, ó. Acho que ele já queria pegar o celular da enfermeira, fazer uma selfie, né, e sair para a balada, né, desde pequeno. A criançada nasce estressada, ansiosa, fadigada. E eu queria dizer para vocês, irmãos, isso não é normal, isso não é bom, isso faz mal. A gente pensa que a gente está evoluindo. Não, nós estamos regredindo. Eu me lembro de uma estatística, antes dessa tecnologia de celulares, de tablets, está tão acessível. Uma criança chegava na adolescência com de 30 a 40 mil horas de televisão que ela assistia. Você sabe o que é isso, irmãos? 30 a 40 mil horas de televisão na cabeça. Isso naquela época, quando era só a televisão basicamente, que era a maior mídia. Hoje, então é mais, são 24 horas por dia praticamente. Só o tempo que a pessoa está dormindo, que ela não está conectada num celular. O tempo todo recebendo informações, notícias, memes e brincadeiras, e isso e aquilo vai te bombardeando. E sabe o que acontece? Você não consegue mais ouvir os seus pensamentos. E nós precisamos parar para refletir. Se você não para refletir, você não melhora. Você recebe muitos pensamentos. A televisão tem esse poder. Quando você assiste um programa de televisão, você não cria pensamentos. Você recebe pensamentos prontos. E você acaba achando que aqueles pensamentos são teus. Na tecnologia móvel, você o tempo todo está interagindo com muitas pessoas, mas está completamente só. A solidão hoje é um dos grandes males também. A pessoa está conectada com milhares de pessoas, mas ela está completamente só. Isso gera angústia, ansiedade, tristeza, insegurança. Então nós precisamos puxar o freio. Nós precisamos parar para refletir, olhar para nós, olhar para você, orar. Parar para orar. Crente hoje em dia, grande maioria não sabe disso, não sabe o que é isso. Não consegue parar 15 minutos num dia para orar a Deus. Não consegue parar meia hora, 40 minutos, 1 hora para ler a palavra em espírito de oração. Mas diz que não tem tempo, mas consegue ficar horas no celular, consegue ficar na frente de uma série. Fala sério, hein? Fala sério da série. Você zera as séries, maratonas e maratonas de séries da Netflix, mas não consegue ter 1 horinha com teu Deus. Isso está te adoecendo. Isso está deixando você com doenças psicossomáticas. Você não ouve mais a Deus, não ouve os seus pensamentos, e o que é pior, você está sendo doutrinado. Você recebe uma doutrina. As coisas estão sendo marcadas. Tem um livrinho do A.B. Uber, muito interessante. Ele é fininho, um livretinho, chama Tatuagem Interior. Ele não fala de tatuagem de pele, tatuagem interior, aquilo que você marca na sua alma. Tem coisas que você marca na sua alma que não saem mais. E isso vem através de muitas informações que você recebe, muitas notícias. Olha, não está longe, você viu a greve dos caminhoneiros, a revolução que houve. Não existe mais sindicato, queridos, acabou. O sindicato que fez a greve funcionar tão perfeitamente foi o WhatsApp, Facebook.
As lideranças de hoje falaram isso, lá em Brasília eles falaram isso. Não houve como falar com uma liderança para parar com o movimento, entregar. Não, era o WhatsApp, tudo que circulava pelo WhatsApp entre eles, entre os caminhoneiros. Formaram-se novas lideranças ali. É bom e é ruim. É bom porque o poder não fica concentrado. Mas isso é só para você ver o quanto essa novo estilo de vida, ele avançou e ele atingiu todos os níveis da sociedade. Então, só essa prévia do que nós falamos um pouco na semana passada. Voltando, na semana passada eu disse para vocês que eu falaria um pouco da prática. Na prática, e daí? O que eu faço, pastor? Tá? Eu sou ansioso. E aí? Eu falei para vocês sobre Davi. Ele fala assim: na minha angústia. Aí eu falei que a palavra angústia é um lugar apertado. Sente um peso no peito? Quando você sente aquele peso aqui no peito, é uma angústia. Isso é a palavra ansiedade. Às vezes ela é traduzida como angústia e às vezes como ansiedade. Então, na minha ansiedade, na minha angústia, o que ele fez? Clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Então, a analogia é bem simples. Quando você clama a Deus, Ele tira você de um lugar apertado e coloca você num lugar amplo, num lugar de ampla liberdade. Nosso grande exemplo de pessoa angustiada foi Davi. Ele não tinha nada para ser feliz. Davi, ele tinha tudo para ser a pior pessoa dessa terra. Primeiro, rejeitado pelo pai e pelos irmãos e pela família. Quando Samuel foi lá, lembraram de todo mundo menos dele. Quando Deus falou, não é nenhum desses homens aí que eu quero para ser rei de Israel, aí o pai dele falou. Isso porque Samuel falou, enquanto não apareceu o jovem aqui, eu não vou dar continuidade. Tem um jovenzinho lá, filho meu também. Davi está cuidando das ovelhas. O próprio pai esqueceu dele. Depois que ele estava bem, Davi foi tocar para Saul, porque Saul era atormentado por um espírito maligno. E ele estava bem ali sendo aceito pela família, começou a ser perseguido por Saul, perdeu ali o privilégio de estar na família real e teve que fugir. Fugiu lá para os filisteus, o único lugar que Saul não ia procurá-lo. Quando ele estava ali no meio dos filisteus, os filisteus, não queremos você aqui. Porque se você ficar aqui, na hora que você estiver guerreando junto conosco lá, você vai se voltar contra nós. Foi rejeitado também. Deus coloca em volta de Davi, como eu falei na caverna de Adulão, homens angustiados, desgostosos da vida, endividados, perseguidos. Deus colocou em volta de Davi só gente ruim, que não tinha nada a oferecer para ele. Mas Davi transformou esses homens nos seus valentes. Davi não tinha nada para se apegar. Ele se apegava em Deus e ele conseguia vencer. Ele passava por angústias, por ansiedades, por perseguições, e o segredo dele era esse: se apegava em Deus. Essa síndrome da ansiedade, ela tem uns agentes que potencializam isso. Um conselho que eu te dou, se você quiser, você segue. Diminua o seu tempo de celular, principalmente antes de dormir. 1h30, 2 horas antes de dormir, esqueça que você tem celular. Isso não existia. Namoradinhos aí, conectados o tempo todo. Isso não é bom. Isso perde o brilho do namoro. Sabe, até o último minuto antes de dormir está ali conectado, desconecta. Isso vai perturbar o seu sono. Principalmente se você terminar meio rusgado, meio brigado. Se você vê uma notícia ruim, se você dá muita informação para o teu cérebro antes de você dormir, isso potencializa. Você vai dormir com o problema. Mesmo sendo solteiro, vai dormir com alguém. Você vai levar alguém para a cama. E geralmente é um monstro. Não durma com o monstro. Então esquece do seu celular horas antes de dormir. Ninguém vai morrer. Você não é advogado. Tem advogado aqui. Você não é médico. Não tem médico aqui. Mas até um advogado tem direito a ter um sono. Um médico tem direito a ter um sono restaurador.
Você vai ser um ótimo profissional, o melhor profissional, se você dormir bem. E o celular, a preocupação, as coisas que você faz antes de dormir. Ó, marido e mulher, não discuta problemas na cama, na hora de dormir. Não é hora de você orar intercedendo por ninguém, ou de você resolver qualquer problema de casamento, ou de filho, ou de parente, ou de trabalho. Na hora de dormir, é hora de dar risada. Isso. É coisa boa. Entendeu? Não é hora de resolver pepino. Durma bem. Leve para a cama coisas boas. Tenha um sono restaurador, reparador. Você vai ter saúde emocional. Você precisa disso. Outro agente potencializador, ambição egoísta. Ambição é bom. Todo mundo devia ter ambição. Tem pessoas que não ambicionam nada, mas nós temos que ambicionar. Você pode ambicionar, é crescer, é você alcançar algo. Só que existe a ambição egoísta. Você quer só para você. Você não importa como você quer chegar lá. Essa ambição egoísta, ela gera grande ansiedade, grande depressão na vida das pessoas. Então coloque diante do Senhor as suas ambições. Veja se elas são realmente genuínas, se elas são boas, se é isso que Deus quer para a tua vida. Muita gente quer ser aquilo que Deus não planejou. A pessoa quer ser algo mais do que ela tem capacidade para isso. Seja aquilo que Deus planejou para a tua vida e seja feliz. A profissão que você tem, seja uma bênção nela. Cresça onde você estiver. Não tem profissão indigna. Não existe profissão indigna. Todas as profissões são dignas. Seja feliz e alegre por aquilo que você faz. Você quer crescer? Ambicione crescer. Mas enquanto você está ali, seja grato a Deus por aquilo que você faz. Ambição demais, fora do controle, ela gera muita ansiedade. Desafetos, falta de demonstrar amor. Se você não demonstra amor, isso gera grandes problemas emocionais na tua vida. Ame mais, corresponda mais, até para quem não te ama. Ame incondicionalmente, como Deus nos ama. Demonstre amor para quem demonstra ódio. E hoje nós temos aí a parada gay rolando lá na Avenida Paulista. Pessoas dignas de compaixão como qualquer pecador. Quantos crentes erram no relacionamento com os homossexuais? Porque não demonstram amor, colocam eles ainda mais na mão de Satanás. Eu não concordo com o homossexualismo, porque a Bíblia diz que é pecado. Mas a gente tem que amar o homossexual, assim como a gente ama o mentiroso, assim como a gente ama qualquer tipo de pecado, de pessoas que pecam. Nós não podemos concordar com o pecado e deixar isso bem claro, mas eles precisam de amor, amar incondicionalmente. Nós não podemos pagar ódio com ódio. Nós vemos a instabilidade emocional dos homossexuais. Pelo menos eu não conheço nenhum estável emocionalmente. Eles são pessoas instáveis, dignas de compaixão, que aí estão também sofrendo a ansiedade da sociedade que nós vivemos. Estão sofrendo a depressão, sofrem perseguição pelo seu posicionamento, sofrem. Então nós não podemos errar nisso. Ame incondicionalmente, seja uma bênção, ore, fale de Jesus, mostre o caminho, o Senhor vai libertar. É um pecado como outro qualquer, não tem salvação. Tem crente que acha que uma mentirinha não tem problema, que vê de vez em quando uma pornografiazinha não tem problema. O mentiroso não entrará no reino dos céus, assim como o efeminado e o homossexual. Apocalipse, capítulo 20, se não me falha a memória. Pecado é pecado. Então, desafetos geram muitos problemas emocionais, tanto em quem recebe quanto em quem faz. Outro agente potencializador são espíritos malignos, que atuam mesmo, que causam opressão.
Esse aí sai com oração. Você ora, o espírito sai. Se a pessoa não der lugar de novo, ela está liberta daquilo. Então, quando eu exemplifiquei Davi, ele tocava a sua harpa lá, e o espírito maligno que estava oprimindo Saul, saía. E Saul ficava liberto daquilo. Então, espíritos malignos saem com oração. Outras coisas são ações que a gente tem que fazer, né? Outra coisa muito comum nos dias de hoje, né? Já vou entrar aqui na parte da mensagem de hoje, é você sofrer por antecipação. Eu falei semana passada que cerca de 90% das coisas que você se preocupa não vão acontecer, e os outros 10% vão acontecer diferente do que você pensou. Então, para que sofrer por antecipação? Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, para mim também não é fácil, para todo mundo é difícil. Mas, por exemplo, eu estava aqui agora, no banco aqui, sentado na cadeira, e meu coração começou a disparar, taquicardia. Comecei a sentir meus braços descarregando uma adrenalina, porque eu ia vir aqui pregar para vocês, e para mim também. E eu comecei a conversar com a minha alma, e falei: o Senhor me chamou para essa hora, eu estou aqui para isso. Por que eu estou ansioso? Não há motivo para isso. Foi tranquilizando. É assim, com todo mundo acontece. Sofrer por antecipação gera isso. Eu ia pregar do mesmo jeito. Para que sofrer? Para que essa preocupação? Deus me chamou para essa hora. Eu nunca escolhi ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Então tá, o problema é teu, pai. Eu não tenho nada com isso. Eu fiz a minha parte, irmãos. Eu orei durante a semana. Eu estudei a palavra de Deus. Eu li artigos e livros que me auxiliam a trazer alguma informação para vocês, que não aumente ainda mais a sua ansiedade, que de alguma forma te ajude. Estava preparado, mas a minha alma intranquila, não sei se existe essa palavra, preocupada, começou a descarregar no meu sangue uma adrenalina desnecessária, e isso fez o meu coração acelerar, e os meus braços começaram a doer, os músculos do corpo. Isso é ansiedade. Mas o que eu fiz? Conversei com a minha alma. Então faça isso. Você está sofrendo por antecipação? Você tem duas perguntas a fazer. Esse problema tem solução? Pensa aí, o problema que você está tão preocupado tem solução? Aí você vai responder de duas formas. Tem solução. Ou então você vai dizer: não tem solução. Então eu vou dizer para você: está resolvido. Tem solução? Tem. Então por que você está preocupado? Não tem solução. Então por que você está preocupado? Se conforma. Entendeu? É brincadeira, mas é verdade, né? Então, sofrer por antecipação não ajuda nada, só te atrapalha. Não sofra por antecipação. Jesus falou, texto base que eu ainda não li. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler Lucas 12, 22 ao 25, dizendo assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Olha a preocupação aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não consegue. Por mais que você se preocupar, se afadigar, ficar ansioso, se está determinado você viver 70 anos, você vai viver 70 anos. Não adianta, você não vai conseguir aumentar a sua vida. Muito pelo contrário, quanto mais ansioso você ficar, mais curta será a sua vida e mais ruim, mais triste. Eu falei aqui na semana passada, acho que eu falei na célula, quantos passeios eu estraguei por causa da minha ansiedade. Fiz a minha família sofrer por causa da ansiedade, sabe, estresse,
trouxe palavras erradas, trouxe peso sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Estraguei, era para ser um momento gostoso. Estraguei. Quando eu viajava para Goiás no começo, quando eu ia ver minha mãe biológica, a viagem sem parar nada, dá mais ou menos 9 horas, 9 horas e meia, se eu for direto. Parando, dá 11, 12 horas. Eu queria fazer a viagem 9 horas, 9 horas e meia, não deixava ninguém nem ir no banheiro. Quero fazer xixi, não, a hora que eu parar para abastecer, você vai, segura aí. E aquela correria. Uma noite eu dormi no volante, na esquerda, na rodovia Anhanguera. O carro estava indo para cair no canteiro central. Quando eu ouvi o toque, toque, toque daqueles olhinhos de gato, eu acordei, graças a Deus. Acordei, parei no posto e a ansiedade era tão grande que eu não conseguia dormir quando chegava no posto de gasolina. O olho despertava, não vou conseguir dormir. Voltava para a estrada e começava a cochilar, jogava água na cara, mastigava chiclete, abria o vidro, fazia tudo, não conseguia. O sono me roubava. Para que isso? Viajava a noite toda para chegar lá de manhã e poder aproveitar mais a semana de férias. Hoje eu faço a viagem 12 horas, 13 horas, paro para almoçar, paro para tomar lanche, foi no banheiro, agora quer de novo, vai de novo. Agora sabe que hora começa as férias? Quando eu entro no carro e ligo a chave. Começou as férias, dentro do carro já faz parte das férias. Faz muito mal. Para que isso? Essa correria, essa ansiedade, essa afobação. Falei com algumas pessoas aí? Acho que falei, né? Você serviu aí? Amém? Então você pede perdão para os seus filhos, viu? Pela palavra ignorante, né? Que você falou tantas vezes para eles. Vamos lá. Então Jesus falou, não adianta você se preocupar tanto, que você não vai conseguir acrescentar nenhuma hora na sua vida. Semana passada eu terminei dizendo que pode acontecer de forma legítima. Existe uma ansiedade que ela é legítima. A ansiedade também, ela não é tão sempre ruim. Existem momentos que você sente ansiedade por algo grande que vai acontecer na tua vida, como Jesus no Getsêmani. A Bíblia diz que ele estava tão ansioso, olha, Jesus, estava tão angustiado, tão ansioso, que ele manifestou um fenômeno que a ciência entende hoje, que eu esqueci o nome, que ele transpirou gotas de sangue. Então os vasos dele estouraram e saiu gotas de sangue, de tanta angústia e ansiedade que ele teve. Então existe uma ansiedade que ela é até legítima, pode acontecer. O grande problema é o que você faz depois dela. Jesus agiu diferente. Logo depois desse momento, ele falou, agora vem, está vindo aí aquele que me trai. Chegou a hora do reino das trevas. Jesus sabia que era a hora das trevas dominarem. E ali Jesus é preso. E quando o traidor chega, Jesus, com todo o poder, podia chamar 12 legiões de anjos e acabar com a raça de todo mundo ali. Ele chama o traidor de amigo. Judas dá um beijo nele e Jesus fala, amigo, por que você veio? Fez uma pergunta para ele. É muito importante quando eu falei da reflexão. Quando você para refletir, você precisa fazer perguntas para você. Pergunte a você mesmo, por que você agiu assim? Qual é a raiz disso? Muitas vezes você vai descobrir coisas lá da sua infância, como eu exemplifiquei que a Luciana comprava tanta comida por ter passado muita fome na infância dela. E ela descobriu que ela tinha medo que a comida faltasse. E eu dei glória a Deus que o cartão de crédito diminuiu tanto. Então, pergunte-se, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia deixa claro. Pare para se ouvir. Tem casas que nunca estão em silêncio. Se não é uma música tocando, é a televisão ligada, é um vídeo no celular, é o YouTube rolando, nunca você para em silêncio, querido. Isso é uma doença social. Não pode ser assim. Você precisa parar para se ouvir. Então Jesus, nesse momento de angústia, ele clamou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha.
Aqui ele se conforma à vontade do Pai. Então, tem ansiedades, tem angústias que você vai entender que você tem que passar por aquilo, sim. Aquilo é necessário. Mas você vai entender que aquilo é a vontade do Pai, lá na presença do Pai. Então, quando Jesus é preso, ele pergunta para Judas, para que Judas reflita. Infelizmente, Judas refletiu, se condenou e enforcou, se matou. Pedro não prestou atenção no que Jesus estava ensinando e corta a orelha do soldado. E Jesus fala: para, Pedro, eu vim para essa hora, cura a orelha do soldado. Imagino que Pedro ficou com o queixo caído de ver aquilo. Então Jesus, ele trabalhou aquela ansiedade, aquela angústia, e no momento da pressão, ele estava preparado para receber aquilo. Então, quando você passar, eu estou pregando aqui, não para você chegar em casa e se condenar porque você tem ansiedade. Você está entendendo? A ansiedade, ela vem, você está entendendo? A angústia, ela vem sobre todos. Mas o que você faz com ela muda toda a sua vida e das pessoas ao seu redor. Então Jesus teve essa resiliência, teve essa meditação em Deus e trouxe um resultado diferente para o seu momento de angústia. Ansiedade pode ser resultado de pecado. Pode. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Salmos 38, 8 e 9 diz assim: por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Isso foi o 3 e o 4, versículo 8 e 9. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Ó que angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O salmista Davi declara aqui que ele estava em pecado. E aquele pecado trazia angústia, trazia tristeza. Aqui algumas pessoas agora vão entender o que eu vou falar. Quem já teve isso? Você teve um momento na tua vida de espiritualidade, que você buscou, que você sentiu a presença de Deus, que você foi cheio do Espírito Santo, e você se sentiu bem. E aí você vai se afastando, você vai esfriando na fé, você não vai mais buscar ao Senhor, você já vai meio no automático, né? O crentez já está na sua boca, você já conhece a Bíblia, você já sabe falar em público, você já sabe o que você tem que fazer, mas você já não busca mais o Senhor. Você sente um vazio, você começa a sentir uma angústia, um peso no peito, uma depressão, e você não entende por quê, porque está faltando algo. Você já não tem mais o alimento que a sua alma precisa. Você cresceu e precisa agora de um pratão de comida, só que você continua tomando uma papinha, aqueles potinhos de papinha no domingo aqui na igreja. E aí você fica doente. Isso é pecado. Você deixar de buscar o Senhor é pecado. Isso vai trazer angústia sobre você, vai trazer tristeza. Ou você pecou mesmo. Você caiu no pecado da pornografia, da mentira, da fofoca. Você caiu no roubo. E aí aquilo é um peso, e é o que Davi fala: por causa da tua ira todo o meu corpo está doente. Porque a ira de Deus, meus queridos, ela vem sobre o pecado. Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar na cruz, para satisfazer a ira de Deus. Lembre-se de que Deus, diz a palavra dele, é um Deus que se ira todos os dias. Porque todos os dias há pecado na humanidade. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você anda nos caminhos do Senhor, a ira de Deus continua existindo, mas ela agora está sobre o Filho dele, lá na cruz, não está mais sobre a tua vida, e esse peso do pecado não te angustia mais, não te traz peso mais. O maior
psicólogo que existe, o maior professor, o melhor pastor que existe, chama-se travesseiro. Quando você põe a sua cabeça no travesseiro e você reflete sobre a sua vida, ali você entende de verdade quem você é. Ali você sente a angústia, sente a depressão, você reconhece os seus pecados. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Chega uma hora que a pessoa, acontece o fenômeno da cauterização. Ela já não sente mais, ela se tornou insensível. Mas ainda assim no travesseiro, ela ainda tem ali o seu momento de reflexão. Estão comigo? Ansiedade às vezes não tem um motivo claro. Coração ansioso deprime o homem, diz a palavra do Senhor nos Provérbios 12, 25. Às vezes você está deprimido, está ansioso e nem sabe por quê. Então tem também esse motivo. Mas o sábio Salomão diz: mas uma palavra bondosa o anima. Então às vezes a pessoa está ali meio sem razão, ela está ansiosa, angustiada, e vem uma palavra. E aí agora você pode ser esse instrumento de Deus para levar uma palavra para alguém ansioso, uma palavra que levanta. Não adianta você chegar para o ansioso, para o estressado, para o deprimido e falar assim: olha, você não pode ser assim, você tem que se levantar, você só trouxe mais peso. Uma vez eu estava doente e eu falei para o irmão a minha doença. Ele falou, sabe o que para mim? Nossa, irmão, sabia que eu orei e eu sarei dessa doença? Meu irmão, obrigado, viu? Me ajudou muito. Queria que ele orasse por mim, então eu fosse curado daquela doença, né? Não adianta, irmão. Você tem que trazer uma palavra boa, uma palavra que levanta o ânimo, uma palavra de confiança. E às vezes não tem palavra nenhuma. Você vai dar um abraço, você vai estar junto. Pode chorar aqui, eu vou chorar junto com você. Isso aí já é suficiente para aquela pessoa sair daquele momento de angústia. Eu já falei sobre, pode ser reflexo demoníaco também. Demônios oprimem as pessoas. Portas que se abrem na sua vida, que dão legalidade. Porque o diabo, ele é um fracassado e um derrotado. Ele precisa que você abra a porta para ele entrar. Ele não entra sem permissão. Não entra. Ele não entra sem permissão. Até a igreja evangélica dá tanto poder para essa entidade chamada Satanás, que ele se sente orgulhoso. Ele não tem todo esse poder. Agora, se você abrir a porta da sua casa, ele entra. Estou falando para crente. Quem está no mundo está debaixo do pecado de Satanás, está debaixo da opressão do diabo. Estou falando para crente. Você é crente, o diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua casa. Ele não tem poder sobre os seus filhos. Você tem poder, porque Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Olha só, Jesus disse: eu tenho todo o poder. E está falando para nós agora: vão e façam discípulos. Então ele está dizendo: nós podemos também. Você tem o poder, você tem Jesus sobre a tua vida, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem poder sobre as trevas. Não se preocupe. Agora tem uma coisa: se abrir portas demoníacas, feitiçaria, a rebeldia, que diz a palavra do Senhor como pecado de feitiçaria, você abre a porta e Satanás entra na sua casa. Pecados abrem portas, consagrações. Por que vocês acham que todos os rituais pedem que animais sejam sacrificados? Os rituais nórdicos, que todo mundo gosta, da Marvel, do Thor, né? O Thor é um deus nórdico, que ele só aceita sacrifícios humanos. Mas ele é tão bonitinho no filme da Marvel, né? Ruivo, né? Assim bonito que nem eu, ruivo tal. Ele só aceita sacrifícios humanos. Ah, mas pastor, mas é só um filme. Tá bom, é só um filme.
É você e Deus. Busque. Abre portas espirituais dentro da sua casa. Tome cuidado, porque muitas vezes você está lutando, mas com as armas erradas. Bastaria você fechar essas portas. Tem tanta coisa boa para a gente se divertir, tanta coisa boa para você fazer. Fomos sexta-feira no cinema, assistimos um filme maravilhoso. Como é que é? Eu só posso imaginar. Nem imaginava que aquele filme ia ser tão bom. Chorei do começo ao fim. Aconselho você a ir assistir. Estava vazio o cinema. Eu só posso imaginar. É a história de um cantor, Bart Millard. Muito bom o filme, vão assistir. Então, aqui fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Você vê, o Espírito de Deus habitava em Saul, ele profetizou na presença de Deus. Mas quando ele se desviou, um espírito maligno possuiu a vida dele. Então o desviado, diz a palavra do Senhor, ele é pior do que o do mundo. Porque diz a Bíblia que 7 espíritos mais poderosos do que o outro vêm habitar nele. Aí você vê o desviado fazendo coisas que antes não fazia. O espírito maligno da parte do Senhor. É Deus que dá ordem, sabia? Como eu disse aqui, o diabo não tem poder. Deus tem que permitir que o maligno venha. Um espírito maligno veio sobre Saul e causou angústia, depressão e ansiedade sobre a vida dele. A ansiedade, ela pode ser também por tristeza. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Esse salmo é maravilhoso. Você pode abrir aí para você acompanhar comigo. Salmo 55. Esse é o salmo do deprimido, do ansioso. Nesse salmo você encontra síndrome do pânico, você encontra ansiedade, depressão. E o motivo, é impressionante o motivo. Salmo 55, olha o versículo, vamos ler o 1 e o 2. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Primeira coisa, os pensamentos dele o perturbavam. Sabe quando você está na cama, tentando dormir, e aí você fica com aquele pensamento girando na sua cabeça. É o loop. A psicologia chama de síndrome do circuito fechado da memória. Então você fez um curto-circuito na sua memória, e você fica ali, ó, aquele pensamento vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você não consegue dormir, aquilo tira o seu sono, aquilo tira a sua paz durante o dia. Você fica pensando naquilo o tempo todo, seus pensamentos te perturbam. E ele clama a Deus. O salmista Davi fala, clamo ao Senhor, escuta a minha oração. Então quando eu disse para você aqui, que eu estou pregando aqui, não para você achar que você nunca mais vai ter ansiedade, é mentira. Você vai ter, todo mundo tem, Jesus teve, a diferença é o que você faz com ela. Olha o versículo 4, aquilo que eu falei que aconteceu comigo aqui no banco. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Isso aqui é síndrome do pânico. Você fica apavorado, do nada. Você está bem e daqui a pouco começa a acelerar seu coração, descarrega adrenalina no seu sangue, e você está parado, você não consegue administrar isso. Versículo 5, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Davi está numa situação de grande angústia, de grande tristeza. Você encontra o versículo 12, motivo dele estar assim. O maior motivo, tinha os inimigos também, mas ele fala aqui que não foi isso. Versículo 12 fala, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. A maior ansiedade que Davi passa aqui
é por ter sido abandonado pelo seu amigo, traído por aquele que andava junto com ele. Ele disse: se fosse um inimigo, eu ia lá e quebrava ele. Eu sei que Deus é comigo, mas logo você, meu amigo, com quem eu partilhava. Então, o motivo da ansiedade principal dele foi essa, né? Versículo 16: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá. Você vê, o que ele fazia com a ansiedade? Ele orava, ele clamava a Deus, e Deus o ouvia. Deus vinha ao socorro. Olha o Salmo 23, meus irmãos. Quando você estiver num momento de grande dúvida, se amanhã vai ter pão, se você vai sair daquela situação, declare: o Senhor é o meu. Decore esse salmo e declare ele como uma oração de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas uma mesa na minha presença, diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão por longos dias. E assim você vai declarando a palavra do Senhor. É isso que o salmista fazia. Não importa de onde vem a adversidade, a perseguição, a luta, ainda que seja dentro da sua própria casa, ainda que venha do seu amigo mais chegado, ainda que você se sinta decepcionado e frustrado, saiba que o Senhor continua sendo o teu pastor. Glória a Deus. Na prática, Jesus nos orienta a não nos preocupar, certo? Então ele fala: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, irmãos, busque a Deus, busque ao Senhor, busque estar na presença dEle. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com as dificuldades, não seja acomodado, mas não se preocupe, enfrente os seus medos. Jesus enfrentou, e ele é o nosso exemplo, amém? Olha para mim aqui, irmãos. Jesus enfrentou no deserto, enfrentou Satanás. Ele enfrentou ali os religiosos da época. Ele enfrentou, quando ele foi curar Lázaro, ele podia ter sido preso, mas ele foi, cumpriu o propósito dele. Lá no Getsemane, ele orou a Deus 3 vezes, enfrentando o medo dele de ir para a cruz. Enfrente os seus medos, enfrente as suas limitações, vá adiante. Deus, ele é contigo. Deus, ele te formou, te constituiu para você ser vencedor nessa terra. Pegue essa palavra de fé, exercite isso no seu coração, declare que o Senhor, ele é contigo. Resolva as brechas na sua vida, não deixa Satanás dominar a sua família, a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. E ande com o Senhor, enfrentando os problemas e não ficando preocupado, ansioso. Quando vier a preocupação, declare palavras de fé, declare a Bíblia Sagrada e lembre-se das vitórias que você já teve. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Para finalizar, é uma ordem, é uma orientação de Deus: orar e ocupar a sua mente de forma saudável. O maior poder que há no ser humano não é no seu físico, não é na sua capacidade, porque quantas pessoas, todo mundo aqui, grande parte, já passou por isso. Você estudou para uma prova, você se dedicou. Muitas pessoas passam por isso. Quando chega na frente da prova, dá o famoso branco. O branco veio. Ainda bem que não é negro, né? Senão ia falar que era racismo. Veio branco.
Aí você não lembra de nada. Você ficou tão preocupado com aquilo, a sua mente, ela dominou todo o seu corpo. Você não conseguiu acessar as memórias que você, de forma tão dedicada, estudou. A sua mente precisa estar saudável. Converse consigo mesmo. A síndrome do pânico, os medos, os temores, as ansiedades, é tudo aqui, ó, tudo na cabeça. Nada disso é verdade. Foi você que criou aquilo. E a Bíblia deixa claro para nós aqui em Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Inunde a sua mente com pensamentos eternos. Inunde a sua mente com as coisas de Deus. Inunde a sua mente com coisas dessa vida que trazem benefício para você. A Bíblia fala para o marido desfrutar da mulher da sua mocidade. Ei, varão, dá um glória a Deus aí. Desfrute da sua esposa. Veja nela a bênção que Deus colocou do seu lado. Mulher, desfrute da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Desfrute, encha a sua vida com as coisas boas. Não consegue desfrutar de um gracejo de uma criança na sua casa, só vê que a criança faz cocô toda hora, só vê que a criança derruba as coisas na prateleira. Desfrute, encha a sua mente com coisas. Quantos aqui tem tempo sozinho com Deus diário? Ali é o momento que você vai mais ser curado. Diário, irmãos. Domingo é um culto de celebração. Domingo é para a gente receber uma palavra de fé, de encorajamento para a sua semana, amém. Mas vai fazer a diferença, é no seu dia a dia. É na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando você vai até o Monte Santo, lá do seu quarto, naquele tapetinho do lado da sua cama, lá na sua sala, lá no seu banheiro, aonde você busca Deus, é ali que você vai encher a sua mente. Encha a sua mente dessas coisas. E tem ansiedade, tem preocupação, está afadigado, vai na presença do Pai e fala: Senhor, está difícil, essa situação para mim é complicada, como eu resolvo isso, Pai? E fale com Deus. Abre a palavra de Deus e comece a ler os Salmos. E você vai ver aqui, ó: olha, eu estou numa situação terrível, eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Como Wesley testemunhou aqui, no carro, ele estava ali: Senhor, está difícil. E o Senhor disse o que, Wesley? Confia. Confiar é você esperar alguma coisa que não está claro, que você não vê, senão não seria confiar. Confia no Senhor. Os filhos andam cada dia mais ansiosos e preocupados, porque veem no seu pai, na sua mãe, preocupação e ansiedade. O que nós vamos deixar para essa próxima geração, meus irmãos? Pessoas doentes, câncer aumentou absurdamente, a medicina evoluiu demais. Achavam que nessa época que nós vivemos, teria menos câncer. Uma em cada... Nossa, não vou saber a estatística. Uma em cada 20 pessoas, se eu não me engano, tinha câncer anos atrás. Se eu não me engano, agora são 5 ou 6 em cada 20. Aumentou 500, 600% o câncer. Por quê? Porque a sociedade está doente da cabeça, não é do físico. Tudo acontece na mente. Eu dei um exemplo para vocês, é rápido, irmãos, eu preciso falar disso. Daqueles jovens lá, quando eu preguei no começo do mês passado,
que foram diagnosticados que nunca iam andar. Eram 2 irmãos que tinham uma doença raríssima genética. Um deles falou assim: não, eu vou andar, e andou. Não, eu vou correr, e correu. Não, eu vou ser o melhor corredor, e foi recordista. Ele venceu aqui, na mente, um defeito físico genético, que ele nasceu determinado a nunca sair de uma cadeira de rodas. O irmão dele viveu a vida toda na cadeira de rodas, não saiu da cadeira de rodas. No futuro, quando a medicina avançou, fizeram novos exames nos 2. O irmão dele, que nunca saiu da cadeira de rodas, não tinha aquela doença. E ele, que nunca andou de cadeira de rodas, tinha aquela doença. Ele venceu por uma decisão. Ele venceu porque tinha um propósito. Ele venceu porque não aceitou um diagnóstico contrário. Porque a mente dele que domina o corpo. Aqui fala: pensem nessas coisas. Coloque na sua mente coisas que edificam, que traz crescimento, que faça você crescer, que faça você ser uma bênção. Não transmita para os seus filhos ansiedade, preocupação, fadiga. Transmita fé, confiança, poder, clamor, choro. Quando tiver difícil, traz seu filho para junto de você. Filho, está difícil, mas nós vamos orar aqui ao Senhor. E chore na presença do Senhor junto com seu filho. Seu filho e sua filha vai aprender como resolver os problemas na presença do Senhor. Porque diz aqui: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Então os filhos olham para nós e reproduzem aquilo que eles veem em nós. E o Deus da paz estará com vocês. Isso está lá em Filipenses 4. Vai ser o tema principal da célula, viu, pastor? Filipenses 4, vou passar depois para o senhor. Acima de tudo, você tem um tesouro, que ele está muito mal guardado na sua vida. Está muito vulnerável, é o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não permita que palavras que vêm de fora, que brechas, que acusações, que perseguições, que traições, inunde a sua mente, o seu coração. Elas vão destruir a sua vida. Guarde, coloque mesmo uma armadura poderosa no Senhor, e não permita que essas coisas te perturbem. Coloque na presença do Senhor e peça a Deus com fé. Não foi na primeira que resolveu, continua pedindo. O Deus da paz, Ele esclarecerá a sua vida e estará com você. Deus vai te dar paz. Não permita que as coisas externas marquem o seu coração. Quando você tem uma doença, você corre para o médico, não é? Quando a gente tem um problema, a gente corre para resolver, físico. Por quê? Que as doenças da mente, da alma, a gente é tão lerdo, deixa para lá. E aquilo, sabe o que acontece? Ele vai registrando na sua memória coisas terríveis. E daqui a pouco você está carregado de problemas e já nem sabe mais de onde veio. Porque você não cuidou instantaneamente. Quando vier uma palavra de maldição sobre a tua vida, uma palavra contrária, você rejeita aquilo imediatamente. Não permita que aquilo seja registrado na sua memória. Porque uma hora você vai passar por aquela memória e aquilo vai te dar medo, pânico, ansiedade, angústia, tristeza. Por isso que a Bíblia é tão clara: encha a sua mente das coisas do Senhor, porque do Senhor só vem coisa boa. Amém? E a vida é curta, meus irmãos. O Salmo 90 fala assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Quando fala anos da vida, anos de vida útil, 70 anos. Depois disso, fala aqui, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E no versículo 12 ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Você só tem um patrimônio na sua vida, que é o tempo diário que você tem. Todos os dias você gasta esse tempo, querendo ou não querendo. Como você tem administrado esse seu tempo? Pede a Deus sabedoria para você administrar esse seu tempo, porque a sua vida vai acabar. 70 anos, 80 anos de produtividade,
Passou disso, é a idade do condor. Condor aqui, condor ali, todo lado dói. Produtividade cai. Mas eu não estou nessa palavra não, e você também não. Diga amém aí. Amém. Nós vamos ser produtivos. Eu oro a Deus, Senhor, eu quero ser produtivo até o último dia da minha vida. Eu quero estar banguelo se preciso for, com uma chapa, com a dentadura se precisar. Mas eu vou estar falando do teu amor. Eu vou estar percorrendo esse Brasil com a minha costelinha. Aleluia. E nós vamos ser prósperos e produtivos até o último dia da nossa vida. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que alcance um coração sábio. Sua vida é curta. Amém, querido? Então é isso. Basicamente, na célula a gente dá continuidade nesse tema. Faça a autoanálise diária. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. No seu tempo sozinho com Deus, você faz a sua análise diária. E sempre que vier uma palavra contrária de fora, ou até mesmo do seu próprio coração, contra a sua vida, não aceite isso. Duvide disso. Critique isso segundo a palavra do Senhor. E decida não ser diagnosticado de forma maligna, porque Deus te escolheu, te lavou, te remiu, te levantou nessa terra para você ser só uma coisa, mais do que vencedor por aquele que te amou. Amém? Queria que você ficasse de pé.